Salve, salve família! Se você tá vendo esse vídeo, meu muito obrigado, mas eu preciso de mais uma forcinha. Se inscreva no canal, dá aquela força pra gente continuar o trabalho aqui no YouTube. Então acompanhe esse corte que foi feito com muito carinho. Valeu! A questão que você colocou é interessantíssima, que está até no meu livro, no meu curso, que eu, lá, Ditadura Brasileira, que é a seguinte, os militares brasileiros não eram nazistas, fascistas, aí é bobagem quando eu falo, daquela época, né, de 64, eles são... são positivistas, ou seja, um Estado central forte, modernizador, autoritário, né? E vem Mas eles são patriotas. Sim, naquele eles momento pelo sim. Bem do que eles não tem nada a ver com o Bolsonaro. O Bolsonaro é traidor da pátria, né? Ele é ok, traidor. ok. Ele se ajoelha pro imperialismo americano. Você imagina? Ele se ajoelha pra quem salvar os filhos dele. Ele não faz uma coisa. Aí os militares, você tem um programa naquele momento de nacionalismo, de industrialização rápida, de inserção no Brasil no mundo, do Brasil ser uma potência no hemisfério sul, potência militar no hemisfério sul, vem até a história da bomba atômica, né? Começa a se fazer um programa... Que a gente tem, com certeza, uma Não tem. Não, deve ser... Tem o Bolsonaro, que é a nossa bomba atômica. Lembrar que em Hiroshima morreram 150 mil no bombardeio atômico. O Bolsonaro já matou 600 mil no Brasil com a pandemia. Calma. Só para ver, ele é 4 vezes... mil, vai. Não, mas já estamos chegando a 600 não, mil. eu sei, mas dá para pôr tudo na conta do Bolsonaro. Não, você poderia, diz os especialistas, que de cada 5, se você tivesse tomado as medidas adequadas, você salvaria 4 e tal, né? Você teria condições pelas estatísticas eu entendo, mundiais. mas é que tem que tomar cuidado, porque, tipo, a pandemia é um fenômeno natural. Que tem de ser tratado cientificamente. Que, tipo, ser humano não é também a causa de tudo da parada. Eu acho que é importante dar esse fato para não parecer que a gente tá batendo no Bolsonaro só por bater, tá ligado? Não, eu tô batendo porque ele é incapaz, é incompetente, é reacionário, é traidor da pátria, é chefe de quadrilha, só isso, são uma forma para homenageá-lo. E ele é tudo isso. Porque mas não foi 600 mil pessoas que morreram por causa dele. Mas se você for pegar ação concreta, né, quando você... Ele continua conspirando contra a vacina. Nessa matéria de hoje, ele tá conspirando contra a vacina. Bom, quer dizer, é inacreditável. No discurso internacional que ele fez na ONU, ele falou a favor da vacina. Não, mas também falou do Tratikov. O Tratikov é um dos maiores crimes cometidos no Brasil. Que é isso? O Tratikov é o tratamento precoce. O tratamento precoce. E eles inventaram em Manaus... Mas isso está sendo discutido bastante nos Estados Unidos também. Não, mas isso é de pessoal da extrema... Tem de lembrar que os Estados Unidos é chamar Terra da Liberdade Peru no Mútuo, né? Então, se você vê lá que tem a Ku Klux Klan, a supremacia branca, que, por sinal, o Bolsonaro trouxe para o Brasil o número 88 daquele clube de tiro... Vejam hoje, tá lá no UOL, aquele 80, eu já sabia que eu já tinha me contado essa história, eu só não falei, mas saiu agora no UOL, tudo bem, eu vou dizer. 88 é a supremacia branca, é 2 vezes a letra H, de Heil Hitler. Entendi. É isso. É o número 8. Ou seja, eles trouxeram isso para o Brasil e está o Eduardo Bolsonaro com isso. E é supremacia. Então, pensar que Estados Unidos é aquela lembrança, dos pais fundadores ali, eu estou me referindo ao processo da independência, a democracia, depois... Você tem que lembrar que a emenda 13 da Constituição Americana não aboliu a escravidão, hein? Leia, inclusive, a luta até hoje da Angela Davis, leia a continuidade da 13ª emenda. Então, é um negócio complicado, mas que é uma referência em debates políticos para nós, claro que tem coisas fantásticas lá, em termos da cultura, grandes escritores, filmes, não mas é necessário tomar cuidado das coisas que vêm. Eles não são também o arauto da moralidade mundial. Da moralidade também, tem casos lá de terrível corrupção e tal, mas tem coisas extremamente legais, bacanas e tal. Agora, e que nós somos aqui tributários, né? Basta ver a influência dos anos 60 lá aqui no Brasil. Esse e por aí vai. Mesmo aqui é totalmente baseado na cultura americana. Não, e você pega, outro dia eu estava falando até estava no Jornal da Cultura, só um parênteses, aí tinha um senhor lá, e eu me lembrei de um filme chamado Easy Rider, que aqui chamou Sem Destino, né? Que é um clássico, né? Com o Peter Fonda, o Dennis Hopper e o Jack Nicholson, que provavelmente é o primeiro filme que rouba a cena. É um extra... E aí você vê o que é os Estados Unidos, porque eles estão fazendo, porque os Estados Unidos foi do leste para o oeste, né? Veio do Atlântico para o Pacífico, processo de ocupação territorial. E no filme é o contrário, eles querem passar o carnaval em New Orleans, então eles estão vindo da Califórnia, porque a Califórnia é um outro mundo nos Estados Unidos. E aí eles vão chegando no meio oeste, onde estão os caipiras, e aí, vê uns caras cabeludos, de moto, é uma tragédia, porque eles acabam nem chegando e vendo o carnaval em New Orleans e tal. Então é isso. Isso às vezes trabalha no cinema norte-americano, tem o Mississippi em Chamas, por exemplo, podia citar uns 500 mil filmes. E tem filmes lá no Nascimento do Cinema, Nascimento de uma Nação, que é um clássico do Griffith, é um filme racista, terrivelmente, e por aí vai. Então a grande questão que eu estou dizendo é que o Bolsonaro, eles trouxeram essa questão norte-americana para cá. E nós não tínhamos isso. Essa questão das armas. Uma das últimas reportagens da Folha de São Paulo, dia desse aí que passou,
passou, aumentou o número de pessoas com armas no Brasil 3 vezes. Desde 2019, quando ele assumiu a presidência. Mas você acha isso ruim? Acho, claro que sim. Isso aí é Estados Unidos, que tem aqueles malucos que entram na escola, fuzilam, matam não sei quem. Mas isso pra não que é o cara um vai ter sintoma pequeno de uma parada? Eu não sei se concordo com você nesse sentido. Você imagina 6 armas, você ter 6 armas, aqui ele fez um Carro decreto. não é uma arma. Você imagina o seguinte, por que o cara precisa de 6 armas? Primeiro, com que dinheiro? O cara hoje não tem dinheiro para comprar arroz, feijão e carne. Quem é que vai comprar 6 armas? Né? Isso vai tudo pro crime organizado, no fundo. Né? Quem vai armar? Mais ou menos, não, vai 6 tudo. armas. Vai tudo pro crime organizado. Quem vai ficar com essas armas? É que o crime organizado final... não tem problema de conseguir arma, tá ligado? Sim, ele pode conseguir, nossas fronteiras Ele são é o crime, despoliciadas. afinal, tá ligado? Mas ele não pode precisa até, comprar legalmente mas as ele paradas. pode até, se o quiser, se assim o desejar, você veja a facilidade de conseguir ter isso. Então, Mas será que o Estado não está sendo meio babá e não permitir o ser humano ter uma arma? Não, o Estado precisa ter segurança pública, algo que o Bolsonaro nem quer, porque o Bolsonaro é criminoso. Ele é aliado de miliciano. Mas esquece o Bolsonaro. Vamos pensar em liberdades individuais aqui. Liberdade não é ter uma arma. Isso daí é uma leitura da extrema-direita norte-americana. E Será? sabe por quê? Isso está na Constituição dos Estados Unidos, mas você não entender 1776, o que era ter arma num país que você está quase só na faixa aqui atlântica, né? E não tem Estado ainda, a estrutura estatal. Nos filmes de Velho Oeste, acho que claro, todo mundo assistiu os grandes faroeste clássicos, John Ford, Tô jogando por Red Dead exemplo. Redemption, que é o jogo do Velho Oeste, muito foda. E pega o John Ford, que é um irlandês, de descendência irlandesa, que é um diretor, assim, fantástico de cinema e tal. Você sempre vê o quê? Chega a família, chega o missionário, vai ocupando aquelas áreas, vem a carroça, sempre assim. Só que não tem lei. É uma tremenda zona. Quem é a lei? É o xerife. Quem é o xerife? É o Estado, né? Aí que chega e começa, e aí vai envolver até a questão de andar com armas, etc. Porque chegou o xerife. E aí depois vem a prisão, vem isso, vem aquilo, etc. tal, e por aí vai. Então, e por isso que na Constituição norte-americana fala, naquele momento, nós somos no final do século XVIII, da questão das armas. No caso brasileiro, e você pega, compara com a Europa. A nossa referência não é os Estados Unidos, a nossa referência histórica é a Europa, especialmente a Europa Ocidental. Nós somos tributários da França, da Revolução Francesa. A nossa visão do mundo vem da Grécia, graças a Deus, não vem de Miami, ou de Orlando, Orlando pior ainda. Ali vem a nossa visão. A Europa é social-democrata. Vai ficar doente nos Estados Unidos. Não tem SUS, você morre. Tem gente que agora com a Covid vai ficar pagando a vida inteira o tratamento de saúde. Qual é o maior SUS do mundo? Nós temos o maior serviço público do mundo. E o criminoso do Bolsonaro cortou 22% do orçamento de saúde para o próximo ano. Isso quando nós temos 600 mil mortes e tem os sequelados, hein? Que são milhões. Tem gente que vai ficar a vida inteira, não pode retornar ao trabalho como antigamente por sequelas que traz. Outros problemas emocionais, outros problemas físicos gravíssimos. O Brasil tem de pensar nesses, além da terrível 600 mil famílias destruídas. Quantos órfãos tem no Brasil? Nós não sabemos ainda. Pode ser 20, 30, 50 mil. Quantos aposentados, senhores de idade, sustentavam a família, sustentavam o filho e o neto? Na Bahia, o senador Otto Alencar, outro dia até deu um exemplo, são milhares. Porque eu conheço sempre, que eu estudei também o semiárido nordestino, né? Pô, tem cidades, sabe? A fonte de renda da cidade era a aposentadoria, que na verdade foi criado pelo Fundo Rural, que vem do governo Médici, vem lá atrás. É a aposentadoria e o Bolsa Família. Uma das cidades que eu fiz a tese de doutorado sobre Canudos do século XIX, mas eu fui a Canudos atual, que não é bem Canudos, é vizinha antiga Canudos, agora no nordeste da Bahia. É de papel os Canudos. Não, era porque Canudos, porque é o seguinte, não, você caminhava, sabe por que Canudos? Porque a Caatinga em Tupi é Mata Branca, né? E você ia batendo na vegetação e tinha uns canudos, assim. Era um negócio bacana, um negócio legal. E aí, daí que veio, tinha uma freguesia chamada Santo Antônio dos Canudos. Daí que surgiu essa expressão, esse nome e tal. Quando eu fui lá, a última vez que eu estive lá foi em 2006. Era no segundo turno, que era Alckmin e Lula, né? E foi interessante, que eu escrevi até um artigo para a Folha na época, que eu fiquei vendo como é que funcionava agora a comunidade. E peguei os dados, fui comparando. A cidade tinha 2 fontes de renda, aposentadoria rural e Bolsa Família. A economia local, o PIB local, era quase que desprezível, não tinha nada. Por quê? Porque você está nos semiáridos, para você desenvolver atividade agrícola é muito difícil. Você cava 30 centímetros, você bate no cristalino, na rocha pura. Então você tinha um pouco de pecuária ali, né? Que era o bode, que eles gostam muito lá na Bahia, tal do bode. A presença do Estado, onde está? O DENOX, o Departamento Nacional de Obras Contracistas, foi na prática destruído, né? Não tem mais nada. O Banco do Nordeste só financia os grandes.
Deixa sempre os pequenos tomarem na cabeça. A Sudene está lá, o Denox, a sede é Fortaleza. Banco Nordeste, sede Fortaleza. Sudene em Recife. Só que eu estou lá no nordeste da Bahia e não tinha nada. As pessoas sofrendo lá. E em Canudos, naquela época, isso em 2006, a pessoa recebia, acho que R$5 para capinar um terreno, cara, por dia. Você olhava e falava, putz, e aquele sol dos diabos, né? Porque eu fui muitas vezes lá, eu nunca vi chover, porque o índice pluviométrico é baixíssimo e tal. Então, quando aí você analisa, passa por isso, você vê que a sociedade brasileira é muito pobre. Nós somos o segundo país mais desigual do mundo. Sério? A pandemia criou milionários no Brasil, mas como é possível? Aumentou, acho que 13 multimilionários na pandemia. Pô, mas todo mundo piorou na pandemia, caramba.